Certo. Ninguém mais se habilita em abrir a câmera? Vamos lá, pessoal, vamos começar, né, conforme vocês forem se sentindo mais confortáveis, vão pensando nessa possibilidade de ir abrindo as câmeras, depois, né, vocês podem estar interagindo durante a conversa no chat também. Se no momento eu não conseguir responder, eu vou pedir para a Priscila dar uma olhada, ir acompanhando as perguntas, né, e os comentários, para depois a gente reservar um finalzinho do nosso encontro para poder conversar melhor sobre. Porque às vezes eu estou aqui falando e eu me perco, se eu parar para responder alguma coisa, eu fico um pouco perdida, tá? Mas vocês podem, na medida que a gente for conversando e forem surgindo questões em vocês, por favor, mandem no chat para depois a gente retomar, tá? Para isso não se perder, assim, no momento da nossa conversa, tá? Assim que vocês surgirem alguma coisa, vocês já podem mandar, tá? Bom, então, para a gente começar o nosso encontro, né, eu acho que nada melhor do que a gente poder se apresentar, de eu poder contar um pouquinho para vocês quem sou eu. Acho que talvez não dê tempo de conhecer um pouquinho de todos vocês, de vocês me disserem o nome, né? Mas depois, se for possível, eu vou pedir também para a Priscila me passar uma relação dos nomes de quem esteve presente hoje, só para eu ter uma ideia, né? E pelo menos assim poder saber os nomes de quem eu falei, ainda que eu não consiga saber ao certo quem é. Mas eu acho o nome algo muito significativo que eu gostaria de pelo menos guardar para mim. Tá, Priscila? Se for possível, depois você conseguir me passar os nomes aí do pessoal que apareceu por aqui. Pode deixar, te passo os nomes e as turmas também. Ótimo, muito obrigada. Bom, pessoal, então meu nome é Lorena, me chamo Lorena Souza de Oliveira, eu sou psicóloga, sou especialista em atendimentos de grupos e famílias, faço atendimento com jovens a partir dos 16 anos e adultos, no meu consultório, né? Já tive a oportunidade de trabalhar também na área de saúde pública, então já atuei nos ESFs de saúde, fazendo atendimentos por 3 anos e meio. Trabalhei também no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, com grupos, com atendimentos familiares, durante o período de 4 anos. Então, como a gente sabe que a gente não pode tudo, né? A gente precisa ir no decorrer da vida fazendo algumas escolhas. Eu tenho me dedicado bastante hoje para essa área um pouco mais acadêmica, venho pensando aí em algumas possibilidades, né, de mestrado também, e estou com consultório atualmente, né? Então, eu fui afunilando um pouquinho aí para não ficar com tanta coisa, até porque eu acho que essa é uma ideia que a gente precisa ir fazendo, né? Se afunilando no decorrer da vida e descobrindo um pouquinho mais de quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente deseja, né? Porque se a gente pega tudo, né, a bagagem fica muito pesada. Bom, como eu comentei com vocês, né, eu sou psicóloga, mas eu trabalho também em uma linhagem que é a psicanálise. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho disso, se já ouviram falar sobre, mas para além da psicologia, eu também venho me especializando, né, venho me aprofundando um pouquinho mais nessa área psicanalítica, que é uma abordagem de entender o ser humano, né, de saber como que funciona esses processos psíquicos, e o foco, né, vamos dizer assim, o trabalho é voltado para o inconsciente, né, então, diferente da psicologia, que trabalha muito essas questões perceptivas, conscientes, aquilo que o paciente relata e trabalha talvez em modelagens de comportamento, em como extinguir um determinado sintoma. A psicanálise, ela trabalha um pouco mais, né, tentando entender o que tem por trás daquelas palavras, né? Então, a gente trabalha com esse movimento do desejo, né? O desejo para a psicanálise não é aquele desejo do que eu quero, né?
mas é justamente algo que nós temos, né, e que nós desejamos, mas que por algum motivo é muito desconfortável com que isso apareça, ou que isso seja representado, né, porque nós temos aí uma série de fatores que contribuam para que a gente reprima esses desejos, né? Vou contar uma historinha bem rapidinho aqui para vocês entenderem um pouquinho desse movimento, né? Que muitas vezes, isso vai entrar no nosso tema hoje, que nós vamos falar dessa descoberta, né? Do mercado de trabalho, essa inserção, e aí a gente percebe quanto que a gente vai construindo toda uma trajetória para poder entender melhor o que a gente quer fazer, para entender melhor aonde a gente vai atuar, né? Porque nós temos desejos inconscientes, né, que, como eu estou dizendo para você, não se refere a algo que a gente quer, mas justamente as questões que estão dentro da gente e por questões culturais, por questões de ética, por questões civilizatórias e por uma série de coisas, a gente precisa encontrar um rumo para esse desejo que seja aceito, né? De uma determinada forma. E daí eu acho que eu vou tentar explicar isso para vocês bem facilmente, né? Através de uma historinha, né? Então vamos pensar assim. Existe uma amiga, né? Eu tenho uma amiga que ela acha um mocinho lá da universidade muito bonito, assim como eu, né? E aí, um belo dia, eu encontro esse mocinho no restaurante, a gente conversa e ele me chama para sair, né? Para a gente poder tomar um café, conversar melhor, se conhecer, porque aquele encontro ali, por algum motivo, foi agradável. E aí eu chego para essa minha amiga e digo para ela: olha, fulana, que bacana, você não sabe o que me aconteceu. Eu encontrei o fulaninho lá no restaurante e ele me chamou para sair. Muito rapidamente, essa amiga olha para mim e diz: nossa, como eu estou feliz por você, nossa, muito obrigada por ter me contado, né? Você não sabe o quanto eu estou feliz por isso, estou muito contente. Tá. E aí, no dia desse encontro, né, eu chego lá no restaurante, espero esse moço, ele não aparece, e eu fico lá 1 hora esperando ele e a gente não tem esse encontro. No mesmo dia, eu ligo para ela, digo para ela o que aconteceu e ela diz assim para mim: poxa, que pena, eu estou muito triste. Você não sabe o quanto eu fiquei triste por isso. Isso é o que ela pode dizer. Por quê? Porque ela é amiga, né? Porque elas têm uma relação, porque talvez ela queira que isso dê certo. Mas existe alguma coisa por trás disso que se chama desejo. E que muitas vezes isso precisa ser reprimido de alguma forma, e que, embora esteja sendo reprimido, aquilo se movimenta dentro de nós, né? Existe um movimento daquilo dentro da gente e isso causa alguma coisa. Que nesse caso eu estou tentando contar essa breve historinha para que vocês entendam como é que funciona essa coisa de desejo, que não é exatamente o que eu quero, mas que é alguma coisa que se circula dentro de mim diante das coisas que acontecem na nossa vida, com aquilo que a gente faz, que não necessariamente é aquilo que a gente quer, ou que a gente pode dizer, ou que a gente pode falar. E quando a gente não pode representar isso de alguma forma, isso precisa ser representado de outras formas. E daí a gente pode falar que essas outras formas podem ser as ansiedades, as depressões, os adoecimentos corporais, né? Problemas de pele, automutilações, tentativas de suicídio. Então a gente está dizendo que esse corpo ele conversa com essa mente de uma forma inconsciente para que esse corpo possa ajudar essa mente a fazer essa descarga de energia, que eu não posso fazer isso de uma forma mais saudável, que seria pela palavra, né? Que seria
pela fala, aonde eu poderia falar desses desejos meus, um pouco mais agressivos, vamos se dizer assim, né? Agressivos que eu digo não é violentos, mas é essa coisa dentro de nós, né? Que é inerente da nossa condição humana, que faz parte da nossa condição enquanto ser humano, mas que a gente precisa reprimir para poder, né, vamos se dizer, ter relações interpessoais, viver em sociedade, trabalhar, estudar, viver na nossa família, né? Então, se a gente pudesse pensar, por que é que isso precisa ocorrer, né? Vamos pensar qual que é a nossa primeira relação estabelecida na vida, né? É com a mãe, né? Então, a gente pode pensar assim, com essa primeira relação que a gente começa a estabelecer na vida, a gente precisa fazer muitas repressões, né? Porque vamos pensar assim, nesse primeiro momento, a gente acredita que essa mãe é só nossa, né? Não estou dizendo para vocês que vocês pensem nisso conscientemente, mas a gente percebe isso muito facilmente na relação que se estabelece entre mãe e bebê. Como se a gente estivesse pensando que ali existe uma unidade, que não são duas pessoas, e que parece que o mundo todo lá fora para de existir nesses primeiros meses, né? E é muito importante que isso aconteça, porque esse bebê, ele precisa dessa mãe, ele é dependente absolutamente dessa mãe, né? Porque eu vou falar alguns termos aqui para vocês, eu estou tentando fazer um breve caminho para a gente chegar lá, tá? Porque como eu imagino que vocês, né, assim, talvez não tenham esse conhecimento do que vai ser esse trabalho para a gente, do que vai ser também esse trabalho de ter uma profissão, a gente vai chegar lá, mas eu gostaria de ir por esse caminho para a gente entendendo melhor, tá? Então, assim, se for ficando confuso, se vocês quiserem perguntar, já disse, vocês fiquem à vontade, tá bom? Porque eu imagino que vão surgir muitas dúvidas aí, né? Acho que deve ser um tema novo para vocês. É algo que talvez não seja tão estimulado, né? Mas, como a gente está conversando, todos nós temos inconsciente, né? Então, vocês, por aí, de alguma forma, podem ir se identificando internamente com o que a gente vai falando, né? E então, como eu estava dizendo para vocês, essa relação mãe-bebê, ela é estabelecida ali naquele primeiro momento, e essa nossa relação primária, ela se torna única, né? Como se a gente estivesse pensando assim, que esse bebê, ele nesse primeiro momento não pode fazer a divisão com essa mãe, dessa mãe, nem para esse papai, nem para esse irmãozinho, né? E aquilo precisa ceder. Só que em alguns momentos, quando esse bebê chora e essa mãe não está ali para ele, quando ele quer satisfazer essas necessidades, né? Vamos pensar assim: o bebê chora, a mãe amamenta, o bebê chora, a mãe troca, o bebê chora, ela amamenta de novo. E aí, quando esse bebê chora e essa mãe não vem, já existe ali uma energia de insatisfação, que é quando essa mãe não aparece e esse bebê odeia essa mãe, né? Quando eu falo odeia, não é odiar, né? De ter raiva e de eu não quero ver a minha mãe nunca mais na minha frente porque ela não me amamentou a hora que eu quis. Não é esse tipo de ódio. Quando a gente fala de amor e ódio, é porque a gente está dizendo que as nossas relações, elas são movimentadas por esses processos constantes. Porque quando a gente está se relacionando com alguém e essa pessoa nos satisfaz, a gente ama essa pessoa. Quando ela nos insatisfaz, a gente odeia, né? Então é como se a gente estivesse dizendo que as nossas relações, elas são ambivalentes. E a gente tem uma tendência, por questões culturais e mais uma série de questões que aparecem aí nesse processo,
de pensar que é amor ou ódio, que é prazer ou desprazer. Mas a gente vive nesse movimento constante de lidar com as duas coisas o tempo todo. Então, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, né? Em alguns momentos a gente percebe que a gente ama a nossa mãe, mas que tem alguns momentos que a gente odeia a nossa mãe também. E aí a gente passa uma vida, às vezes, tentando integrar esses sentimentos e essas emoções dentro da gente. Porque existe uma instância, né, dentro de nós que é essa agressividade, que é essa coisa um pouco mais, vamos pensar assim, destrutiva, que nós tendemos a rejeitar. E que rejeitando essa parte, nós causamos muitos danos, né? Muitos sofrimentos e muitas questões que daí eu não estou dizendo só de ódio e amor, mas às vezes de pensamentos que a gente não percebe, né? É claro que isso não é consciente, como eu estou dizendo para vocês, é um material, né, de trabalho que envolve questões inconscientes. Então, muitas vezes, né, a gente pensa assim, eu tenho muita dificuldade de ficar sozinho, sempre que eu estou em casa eu tenho que ligar uma música, uma televisão. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, né? Não é todo mundo que faz isso, que acontece isso. É só para a gente pensar. Então, eu tenho que estar sempre pensando em alguma coisa, no que eu tenho que fazer amanhã, escutando uma música, vendo alguma coisa, porque parece que quando eu paro para ficar quietinha, começa a vir um monte de coisa na minha cabeça que eu não quero pensar, né? Eu não quero pensar aquele dia que eu pensei que a minha melhor amiga era uma chata e que eu queria que isso acontecesse mesmo, porque daí quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente se culpa por estar pensando nessas coisas. E a gente não quer pensar nisso, né? E é um movimento que acontece dentro da gente o tempo todo e que exige um trabalho, né? Nós estamos trabalhando psiquicamente, emocionalmente, com esses desejos que estão circulando dentro da gente. E com essa realidade externa que nos impõe muitas situações e muitas relações e muitas dificuldades e muitos acontecimentos. E quando eu digo no tema da live, né, aqui do nosso encontro, é preciso amar e trabalhar para não adoecer. A importância dos afetos e da criatividade na saúde mental, nós estamos falando brevemente, né, bem pouquinho de todo esse trabalho que a gente faz de vida e de existência o tempo todo e muito rapidamente dentro de nós, né? Então, né, quando Freud, né, vocês vão me ouvir falando um pouco dele, porque né, ele é assim o precursor da psicanálise, e por sinal eu gosto muito bastante. Então, vocês vão me ouvir falando hora ou outra dele, né? E aí ele vai dizer para a gente que as nossas fontes de sofrimento, ela vem de três grandes instâncias, né? Que seria o nosso próprio corpo, né? No qual a gente não consegue controlar. Então, vamos pensar que a gente adoece, a gente não tem como controlar isso, né? A gente pode pensar numa melhor qualidade de vida, a gente pode pensar em como retardar esse adoecimento ou essa morte, né? Que é uma coisa natural que vai acontecer com todo mundo, mas a gente não tem esse controle, né? Nós não temos o controle do nosso próprio corpo. Nós não temos o controle da natureza, né? Da natureza no sentido do que acontece lá fora, de uma pandemia que ocorre, de um furacão que acontece, de um terremoto que vem, de uma chuva que cai e atrapalha todo o meu aniversário. A gente não tem controle disso também, né? Então vamos lá, do nosso próprio corpo, da natureza, né? E das nossas relações sociais, né? O que seria essas nossas relações sociais do outro, né? A gente não sabe o que vem do outro. A gente não faz ideia do que ele vai dizer pra gente fica assim, né? Ai, amanhã eu vou chegar lá, vou falar isso pro fulano, porque ele vai me responder isso, e se ele responder aquilo, eu vou responder isso para ele, e daí a gente chega lá e não acontece nada disso,
né? Não acontece nada disso, porque a gente não faz ideia do que o outro vai fazer com a gente. A gente pode estar numa relação maravilhosa hoje, amanhã ele chega e diz, olha, não quero mais, né? Tá, mas como assim? Eu achei que estava perfeito, maravilhoso, lindo, você vem falar que não. Não, né? E fazer o quê? Aí a gente tem que fazer um trabalho para dar conta disso, né? Então a gente está nesse movimento de trabalho muito constante, né? E principalmente dentro dessas próprias instâncias. E tem uma coisa muito importante que difere tudo isso, né? Então, se eu perguntasse assim para vocês, por exemplo, por que vocês acreditam que o ser humano é diferente dos animais? Alguém se habilita, nem que seja a Priscila, para dar né, um norte aí para gente? Por que a gente se difere dos animais? A gente escuta tanto isso, né? Bom, todo mundo fala que a gente são os animais que pensam racionalmente, não pelo instinto. Mas eu acho que isso, na verdade, é uma mentira. A gente só... O nosso pensamento, vamos dizer assim, em termos racionais, não passa de desejos disfarçados por alguma coisa do nosso interesse, entende? Sim. Muito obrigada, Vitor, pela sua contribuição. Você foi muito bem. Mas vamos tentar traduzir isso com o que a gente está conversando, né? Vamos lá. Então, Freud vai dizer de novo, né? Tem uma obra dele muito interessante que fala o instinto e suas vicissitudes, né? O que seriam as suas vicissitudes? Os seus destinos, os seus retornos, o seu movimento, a sua transformação, né? E quando a gente pensa nos seres humanos e nos animais, ele foi fazendo esses estudos e ele sempre vai para além daquilo, né? Que está posto, que está ali, que o paciente está falando, mas ele não está falando nada daquilo, o que é que ele quer dizer quando ele esconde tudo aquilo com as palavras que ele vem contar da semana dele, do trabalho dele, do que aconteceu com fulano, mas daí ele fala que aconteceu com fulano na semana que vem, ele vem contando da mesma coisa que acontece com a esposa, e aí ele vem contando de novo o que acontece com o filho, então vamos pensar assim, o que está acontecendo com ele, né? Porque esse é o movimento dele. E daí não vai adiantar a gente ficar ensinando ele como lidar com a esposa, como lidar com o filho, depois como lidar com sei lá quem, porque vai aparecer outra pessoa e ele vai lidar com essa pessoa do mesmo jeito, né? E aí ele foi estudando esses movimentos e ele foi se dando conta de uma coisa. O bebê, quando ele nasce, diferente dos animais, nós quando nascemos, nós não precisamos ser satisfeitos somente. Vamos pensar que o animal, quando ele mama, come, né? Quando ele come, dorme, ele está ótimo, né? Vamos pensar assim, ele atinge o nível de satisfação. Ele está com as suas necessidades básicas satisfeitas e ele está pleno, né? Ele está bem. Agora vamos pensar no nosso movimento de incompletude e de conflito e de que nada tá bom o tempo todo, né? Porque o que acontece? A gente deseja, a gente quer, né? Ter um carro novo, a gente compra o carro novo e a gente pensa que não queria aquilo, mas que quer agora uma casa nova. Então, a gente vive nesse movimento constante de incompletude porque nós não somos seres satisfeitos, nós somos seres insatisfeitos e seres incompletos e seres conflituosos, porque sem isso a gente não tem libido de viver, né? Ele vai chamar de libido uma energia vitalícia de que se a gente vive nessa plenitude de que está tudo ótimo, o que é que motiva a gente para a vida? Se a gente sabe que vai morrer, né? Vamos pensar assim, se a gente tem essa ideia que esse é o processo natural e que isso a qualquer momento pode acontecer com a gente, mas que a gente não aceita, qual seria, vamos se dizer assim, o sentido? Mas daí eu acho que essa questão de sentido é algo a se pensar subjetivamente, né? Porque eu acho que essa é a grande questão de cada um construir os seus sentidos para existir,
né? Que o que faz bem para mim, eu posso dizer para vocês, olha, pessoal, vão para academia porque isso muda a vida de vocês, né? Vocês precisam ir porque depois que eu comecei a ir, eu me senti muito melhor, isso mudou minha vida, maravilhoso, né? Quero que vocês façam isso a partir de hoje. Vocês vão para academia e vocês vão dizer para mim, ela tá doida, né? Porque isso para mim não funcionou de nada, né? Eu não vou, não faz bem para mim. E aí, esse nosso trabalho de vida é justamente dar contorno para o que faz a gente se sentir parcialmente satisfeito dentro daquilo que é meu. Então, um paciente que chega para mim dizendo que tem ansiedade, eu não posso dizer para ele as mesmas coisas que vai chegar o outro e dizer para mim que tem ansiedade também. Porque o movimento de cada paciente diante desse sintoma é uma história e que a gente precisa encontrar juntos quais são as maneiras de lidar com essa ansiedade que está se transformando através de um sintoma por outras vias que ele mesmo deseja. Porque se a gente estabelecer uma regra, a vida não tem sentido. Por isso que a gente fica procurando qual o sentido da vida e não encontra, porque não está posto. Porque o nosso movimento de incompletude faz com que a gente trabalhe e seja criativo e tenha um movimento de saúde mental e de trabalho na vida para encontrar os sentidos da nossa própria vida. E que isso não está posto, né? E que a gente não vai encontrar isso de mão beijada, né, e pronto e acabado, até porque isso nem seria interessante, porque como eu estou comentando com vocês, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Se nós não somos seres satisfeitos, mas justamente insatisfeitos, porque o nosso movimento não é instintivo, o nosso movimento é pulsional, né? Então ele vai colocar uma diferença entre instinto e pulsão. E daí vamos pensar o que é isso. A mãe está amamentando o bebê, além dela estar amamentando o bebê, ela está segurando esse bebê. Ela está olhando para ele, ela está sentindo alguma coisa por ele. Ali existe, para além de uma coisa de satisfação instintual, né, instintiva, de que eu preciso me alimentar, e eu preciso que alguém troque minha fralda, assim como acontece nos animais, ali existe um campo do inconsciente. Que quando aquela mãe fala para o bebê, eu te amo, mas existe alguma coisa dentro dela estranha que esse bebê sente, e sente assim, poxa, não sei não. Não sei se ela me ama, né? Vamos se dizer, ali naquela relação existe uma coisa, um campo inconsciente que não é só o que está acontecendo ali. E não é só instintivo, mas que é, vamos se dizer, desse campo afetivo, dessa necessidade relacional, que ao mesmo tempo que é muito difícil, e que é um sofrimento para a gente, como a gente está conversando, né? Desse outro que se apresenta e é um enigma, e que a gente se frustra, e que a gente precisa fazer um trabalho de luto constante o tempo todo com essas questões na nossa vida, né? Quando a gente pensa em trabalho de luto, é muito interessante esse termo, porque Freud vai dizer de novo que o luto é um trabalho porque o ser humano precisa fazer, ele precisa investir uma energia psíquica e de um movimento muito grande para lidar com essas frustrações e com essas perdas dessas coisas. Então, quando eu falo para vocês de trabalho, a princípio eu não queria que vocês me entendessem como trabalho que vocês estão fazendo para trabalhar, para serem agrônomos, para serem técnicos de informática, para serem psicólogos, não. Eu gostaria que vocês entendessem já para além da palavra. O que é esse trabalho? Por que eu estou falando de trabalho, de saúde mental? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O porquê que
a nossa saúde mental implica nesses trabalhos psíquicos e de encontros com o nosso desejo que está tão reprimido e tão recalcado que a gente demora num processo de análise, às vezes, 4 anos, para poder dizer para o meu analista que quando eu era criança, eu tentei, vamos dizer, matar o meu irmãozinho quando eu peguei o chinelo e taquei na cabeça dele, né? Na verdade, eu taquei, mas eu queria que tivesse acontecido alguma coisa com ele, né? Tô brincando, assim, só pra gente pensar, né? Nesse movimento e nesse trabalho que muitas vezes a gente não se dá conta. E que esse nosso processo de sintoma e de adoecimento é o que o nosso corpo faz junto com a nossa mente, de uma forma inconsciente, para lidar com toda essa vida interna e essa vida externa, né? Porque quando eu digo para vocês vida interna, é o que me preocupa, né? Me preocupa no sentido de me ocupar disso. Porque o que acontece, né? É o que eu estou dizendo para vocês. Vamos pensar num trauma da vida, né? Então, vamos pensar. Freud começou com um estudo de que as crianças, né? As crianças não, que as mulheres que ele ia atender, elas tinham sofrido algum abuso, né? E a princípio, esse abuso para ele era de ordem física, né? Então, ele entendia que essas conversões das histéricas, que foi o que ele começou a estudar como sintoma, que o corpo apresentava isso, ele acreditava que essas mulheres, elas haviam sofrido algum tipo de abuso físico. Com o tempo, ele começou a pensar, mas não é possível que tenha tantos abusadores assim no mundo, né? Todo mundo que vem aqui foi abusado, mas eu acho que essa teoria minha tem alguma coisa de estranha aí. E aí, conforme ele foi estudando esses casos, essas mulheres que apareciam e tinham essas conversões, ele entendeu que o abuso não era exatamente, que esse trauma não era exatamente o fato em si, que não necessariamente deveria ter acontecido um fato, mas que só o fato de se ter construído ele dentro de uma realidade interna, de uma realidade psíquica, isso já era o suficiente, né? Porque vamos pensar o quanto que a nossa realidade psíquica é mais importante, muitas vezes, do que a factual. Vamos pensar assim, eu cheguei no meu trabalho, né, já que o nosso tema é trabalho, que é trabalho, mas também não é esse tipo de trabalho. Vamos pensar que eu cheguei lá no meu trabalho e aí a minha chefe estava com uma cara muito feia para mim. E daí eu olhei para ela e pensei, eu tenho certeza que ela tá de cara feia comigo, porque ontem eu saí 3 minutos mais cedo. Vamos pensar numa coisa. Eu criei isso. Eu tô sofrendo pela minha realidade. Porque eu não sei por que é que a minha chefe tá de cara feia hoje. Vai saber se o marido dela brigou com ela a hora que ela acordou, ou se o cachorro dela fugiu, saiu para a rua, ela teve que voltar e fechar o portão. Sei lá o que aconteceu com ela, né? Mas eu criei que ela está de cara feia porque eu saí 3 minutos mais cedo. E essa é a minha realidade. E é com aquilo que eu vou ficar sofrendo o meu dia inteiro de trabalho. É aquilo que eu vou chegar lá na minha análise e vou contar para minha analista. E ela não vai lá perguntar para minha chefe por que ela tá brava. A gente vai tentar entender por que é que ela sente que ela está brava porque saiu 3 minutos mais cedo. E aí vamos pensar quem que está preocupado porque saiu 3 minutos mais cedo. Né? Vamos pensar assim, ontem, quando eu saí 3 minutos mais cedo, eu fui embora, mas isso de alguma forma estava em mim. Eu não podia ter saído 3 minutos mais cedo. Olha, eu saí 3 minutos mais cedo. De alguma forma, eu
estou preocupada, ou esses 3 minutos mais cedo tem algum sentido na minha vida. Vai saber se lá depois eu descubro que eu nasci prematura e isso trouxe um monte de coisa na minha vida, né? Vamos dizer assim. Só para a gente pensar que trabalho que a gente faz para poder lidar com essas realidades externas e suportar algumas coisas envolvendo essa interação constante da nossa realidade interna e externa, que se chocam e se conflituam a todo momento, né? E aí, da gente pensando nisso tudo, quais recursos, né? Quais recursos que a gente pode pensar em ter, em desenvolver para poder ter saúde mental, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não está pensando na ausência de sofrimento, porque é o que a gente está conversando. O sofrimento, ele é inerente da nossa condição. Nós somos seres incompletos, nós somos seres limitados, a gente não pode tudo, e ainda bem, porque é assim que a gente vive, né? Então, a gente precisa sofrer, porque a gente nasce sofrendo. A gente nasce completamente desorganizado, dependendo de uma pessoa que esteja ali, porque se ela não tiver, a gente morre. Diferente dos animais, que se não tiver, eles vão para a rua, vão dar um jeito, vão caçar uma comida, vão viver sem mãe, vão fazer qualquer coisa para satisfazer as necessidades básicas dele. E a gente, não. A gente passa a vida querendo ser desejado pela mãe de alguma forma. A gente cresce, mas ainda existe uma relação que permeia ali, né? Alguma coisa que precisa, que se transforma, mas que está ali, né? E aí a gente está pensando de novo nesse nosso movimento de desejo inconsciente, afetivo, criativo. E aí, como a gente nasce sofrendo, né? Porque a gente vê que se a criança nasce e não chora, tem alguma coisa de errado com ela, né? Porque a criança que não nasce sofrendo não está bem. Então, a gente precisa entender que saúde mental não é ausência de sofrimento. Mas é que quando a gente começa a deixar esse sofrimento interessante, é o que faz toda a diferença. Porque uma coisa é você viver no sofrimento, criando sintoma para existir, né? Você sente aquilo, você está sempre com dor, você está sempre com crise de ansiedade, você está... O sintoma, ele é um amigo, mas, ao mesmo tempo, ele é um amigo que faz a gente sofrer muito. Porque o sintoma é algo que o sujeito precisou criar, e isso não é consciente, de novo, né? Não estou dizendo que as pessoas ficam doentes porque elas querem, mas porque elas precisam, né? Porque elas não têm outra coisa para fazer se não for isso, conversando com o corpo. E aí essa é a forma que elas encontram para poder suportar alguns acontecimentos, né? E algumas sensações e algumas fantasias que se criou, enfim, dessa realidade externa ou interna, que é tão importante quanto a externa, né? Ou talvez mais importante porque é dela que a gente trata, né? Então vamos pensar em pandemia, né? A pandemia aconteceu, está acontecendo, e a gente percebe as pessoas ficando cada vez mais ansiosas, cada vez mais deprimidas, né? E aí, se a gente parar para pensar, quais eram os recursos externos que essas pessoas tinham para deixar esse sofrimento interessante, a gente pode pensar em nenhum. Porque não tinha relação social, porque não tinha visitas às famílias, porque não tinha trabalho, porque não tinha nada para fazer essa descarga de energia que fica circulando dentro da gente e procurando satisfação, e toda vez que a gente atinge, a gente quer outra coisa. E tudo estava muito limitado. E aí, vamos pensar que tipo de recurso que o nosso corpo utilizou para poder fazer essa descarga de energia.
ele utilizou as crises de ansiedade, ele utilizou as depressões, ele utilizou o que tinha para utilizar. Mas isso não é tão interessante o quanto a gente pegar esse sofrimento, ir para uma análise e começar a falar que quando eu era adolescente, eu me lembro do primeiro namoradinho que eu tinha, que ele disse para mim que não me queria, porque daí ele queria outra pessoa. E depois disso eu conheci o meu marido, e o meu marido faz a mesma coisa, e eu não aguento mais ficar em casa dentro com ele, porque eu não posso mais ir trabalhar. E aí vocês percebem que a forma como esse sofrimento se apresenta, talvez ele fica muito mais interessante porque ele dá um sentido de movimento, de vida, e que eu passei por isso, e vamos pensar como foi que isso que aconteceu. Vocês percebem que ao invés do sujeito pegar esse sofrimento e transformar ele numa coisa que não é dele, que é o sintoma, ele se apropria desse sofrimento. E ele pensa, por que é que naquela época isso aconteceu? O que é que estava acontecendo naquela relação? Ele se lembra daquilo que ele viveu e que faz parte da vida dele, porque hoje ele tem 40, mas esses 40 que ele tem é desde quando ele nasceu, né? E aí essa vida toda nossa de dia a dia, de civilização e de trabalho e de sei lá mais o que, a gente nem sabe mais, né? Vamos se dizer, em algum momento a gente se perde da nossa história, né? A gente deixa de se apropriar do que a gente viveu, do que está contribuindo para esse sofrimento agora, mas que agora ele está aqui, mas ele veio e não foi só por isso, mas que talvez tenha sido uma série de coisas para eu chegar aqui, né? E que a gente não se apropria disso, né? Porque o paciente que desenvolve o sintoma, ele não chega contando essa história. Ele simplesmente chega e fala assim para mim: oi, eu sou ansioso. Tem hora que eu olho e pergunto: como que é seu nome, fulano, por favor? Né? Porque assim, é bem assim, né? A pessoa já chega dizendo: oi, eu sou depressivo. Tá, mas você tá com esse sintoma, mas me conta como que é seu nome, né? O que te trouxe aqui, com quem você mora, e, né? Isso é preocupante, né? Porque a gente começa a pensar o que é que faz da gente, né? Vamos se dizer, como é que a gente se apresenta? É através das nossas histórias, é através da palavra, é através do que a gente diz. Isso é tão interessante, né? Que quando a gente vem ao mundo, a primeira coisa que dá existência para a gente é o nosso nome. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, eu gostaria de conhecer o nome de vocês, se vocês puderem abrir aí as câmerazinhas, depois eu quero pelo menos ter o nome, porque vamos pensar nesse processo de representação de vida que acontece quando a gente ganha um nome de uma pessoa que não é da gente mesmo. Ninguém escolheu o próprio nome, né? Ninguém pode escolher o próprio nome, a não ser que depois você mude o seu nome. É possível, né? A gente pode muita coisa hoje, né? Então, a gente pode mudar o nosso nome. Mas, a princípio, antes da gente mudar esse nome, a gente tem uma história com outro nome, né? E aí, quando a gente ganha esse nome, a gente está pensando que antes da gente nascer, a gente já é representado pelo outro. Porque esse nome tem muita coisa que a gente já não sabe o que é. Por que que escolheu esse nome, né? O que essa mãe esperava de mim, né? Que daí a gente passa também todo esse processo de saber o que realmente deseja, porque eu preciso ser isso, né? Porque me disseram que isso era o melhor. Se eu não fizer isso, a minha mãe vai ficar brava comigo, ela não vai gostar mais de mim, e nananã, né? Então, vamos pensar que desde esse primeiro momento da gente na vida, né, a gente já é nomeado por um outro, que junto com esse nome tem muitos desejos que não são nossos, e que tem muitas expectativas que não são nossas. E a gente se perde no meio de tudo isso.
né? A gente se perde porque a gente passa uma vida acreditando, às vezes, que a gente é de um jeito, que a gente é do outro, mas daí a gente não é, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque eu começo a dizer, às vezes, que tem gente que fala que terapia é um processo de autoconhecimento, mas eu diria que é mais um processo de desconhecimento, porque você chega lá contando, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso por causa daquilo, eu sou assim, e daí você vai vendo, não, eu não faço isso por causa daquilo, né? Eu sou assim, mas ao mesmo tempo eu não queria ser assim, por que que eu sou assim? Né? E a gente entra nesse sofrimento tão interessante que às vezes a gente sofre e assim, tá sofrendo, mas tá sofrendo de uma forma mais elaborada, né? Vamos se dizer, seria uma ferramenta, uma coisa, né? Muito importante para a gente fazer esse nosso trabalho constante, né? De deslocamento de energia, de desejo que precisa se apresentar no mundo. E que a gente não pode apresentar isso de qualquer jeito. Por quê? Porque se eu tenho o desejo, né, de machucar a cabeça da minha irmãzinha, porque ela veio para mim dividir mãe e pai, o que vai acontecer comigo? Né? E imediatamente eu vou ser diagnosticada como uma criança sociopata. Vamos dizer assim. Então, eu não posso fazer isso. Eu preciso pegar esse desejo e eu preciso reconhecê-lo e transformá-lo em alguma coisa que seja menos destrutivo para esse meu convívio social. E aí a gente precisa tentar fazer isso de uma maneira mais elaborada. Por exemplo, né? Ao invés de eu pegar esse meu desejo e cortar todos os meus braços, né, os meus 2 braços inteiros, eu pego esse desejo e viro, vamos se dizer, um ótimo boxeador. Olha só que beleza, né? Peguei esse meu desejo e transformei num trabalho em que eu posso bater nas pessoas e ganhar dinheiro por isso e tá todo mundo achando bonito, né? Olha só que beleza de transformação que eu fiz com o meu desejo. Lorena, E deixa aí, eu só te interromper para te perguntar. E pode falar. E se a pessoa não reconhece, ela não percebe o desejo? Existe o desejo, mas ela não consegue nomear, ela não consegue perceber que esse desejo, que houve esse desejo, né? Porque quando você falou assim, então transforma, né? Transforma, age de outra maneira. Mas se a pessoa não percebe que existiu um desejo ali, ela continua atuando esse desejo, né? Freud vai chamar isso de repetição, né? O que é essa repetição? É esse desejo que está circulando ali e que continua se repetindo em várias situações da minha vida, me fazendo sofrer sem sair do lugar, porque eu não transformo esse desejo. É isso que você está falando, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar dar um exemplo bem assim, bem claro disso, né? Vamos pensar que eu me relacionei pela primeira vez com um homem que me batia, né? Depois, eu pego e me relaciono com um homem que não me bate, mas ele não deixa eu fazer nada que eu quero. Ele me priva de ir na casa da minha mãe, mas ele não me bate. Até aí eu tô pensando assim, nossa, olha que legal, eu me superei, encontrei um homem que não me bate. Nossa, saí do meu sofrimento, mas estou sofrendo. Vamos pensar que esse desejo, ele está numa repetição que parece diferente, mas que no final das contas é uma coisa que está ali ainda. E aí, normalmente, a gente tende a dizer que isso é o universo conspirando ao nosso desastre, né? Olha só o que a vida faz comigo. De novo isso acontecendo na minha vida, mas não é possível. Mas, criatura, você está fazendo a mesma coisa, né? Você está procurando os mesmos tipos de relacionamento.
né? E aí ele não te bate mais, mas ele te bate de outro jeito. Só que ali dentro desse movimento é muito difícil de se dar conta, porque a gente vai para o consciente, ele não está me batendo, superei, né? Mas não, esse desejo que não é reconhecido, seja lá por quê, né? E aí os porquês, daí a gente vai ver a história, quando era criança, a mãe, vamos se dizer, o pai bebia e chegava em casa e essa criança tinha que ir lá cuidar da mãe, porque senão o pai ia bater. Vamos pensar, ela está cuidando de quem agora? Né? Ela está tendo que lidar com esses homens violentos porque ela fazia o quê? O que ela sentia, né? Qual que era esse movimento de desejo que se apropriava dessa pessoa, que faz com que ela continue tendo esse movimento? Só que é o que você está dizendo. Ele precisa ser transformado realmente para não ser repetido, né? E aí, normalmente, esse desejo, ele vai se encontrando nas outras relações. Foi aquele exemplo que eu dei mais ou menos do homem que chega para análise dizendo que o problema dele é a mãe, que o problema dele é o filho, que o problema dele é a mulher do trabalho, que todo mundo faz isso com ele. Né? Mas daí existe um movimento nele de repetição, que é o desejo, né? Que vai fazendo esse movimento por vários diferentes contextos da vida e que ele não pôde ser transformado, né? Não é que eu vou encontrar uma pessoa livre de problemas e que o meu relacionamento vai ser completamente satisfatório, né? Mas vamos pensar que ao mesmo tempo que o sofrimento, como a gente pensou, né? É um processo difícil, ele é quentinho, né? É quentinho porque eu já sei lidar com aquilo, né? Quando eu era muito criança, eu lidava com aquilo. Então, eu vou passar minha vida lidando com essa mesma coisa. Já aprendi. Mas é muito, né? Ótimo, humanos pagam para viver no planeta. Mas é muito isso, né? A gente vai fazendo esse movimento, né? Não sei se eu conseguir te explicar, Daniela, assim, o que acontece com esse desejo quando ele não é transformado, né? Quando se vai sofrer de outra coisa, né? Vamos dizer assim, mas não, porque daí eu acho que é aí que a gente vai perdendo às vezes o sentido, né? Porque aquilo vai ficando tão cansativo, a gente começa a pensar assim, nossa, mas eu acho que isso nunca vai dar certo. Desisto, né? Cansei, não sirvo para isso, né? Porque sempre que eu faço isso, isso acontece. Lorena, o Vinícius quer perguntar, ele pode perguntar agora? Deixa eu só, pessoal, eu vou só finalizar essa parte do trabalho, né? E daí a gente vai para as perguntas, tá? Eu falei para a Priscila que era melhor eu não ter slide, né? Porque eu vou assim e daí eu não consigo mais, né? Às vezes eu falo um pouquinho, bastante. E aí, assim, aí é onde entra essa questão. Agora a gente vai sair desse trabalho psíquico, né? Que a gente faz e desse movimento de desejo e desse inconsciente que se apresenta de várias formas, que é através do sintoma, que é através da palavra. Eu acho muito interessante quando o paciente chega, né? Esses dias eu até dei, eu vou usar um exemplo mais fresquinho, né? E aí eu perguntei assim, ele estava me contando de um sonho, né? Porque o sonho também é um tipo de representação do inconsciente. É claro que ele aparece todo deformado, todo louco, todo misturado, mas de alguma forma aquilo ali está sendo representado de uma maneira que na realidade isso não é possível, né? Então eu digo que o sonho é uma outra forma de realização de desejo que não pode ser real, porque ninguém vai saber do nosso sonho, a não ser que a gente conte. E a gente acorda no outro dia e fala, ufa, ainda bem que era um sonho, né? Podia, né? Então, assim, ele estava me contando de um sonho, né? Daí, imediatamente, ele olhou para mim, porque tem uma relação com a mãe, né? E a gente vem trabalhando isso, e ele me contou um sonho, e de repente ele olhou para mim e falou, mas não era minha mãe, tá? Aí eu falei, eu acho que era, né? E aí, é claro que eu não disse isso para ele, mas assim, o quanto que a gente
Daí depois Freud vai chamar isso de resistência, né? E desse processo que esse desejo não pode aparecer e a gente faz mais um monte de coisa. Daí ele traz o sonho, ele traz o ato falho, né? Que é quando a gente fala alguma coisa e fala, mas não era isso que eu queria dizer, viu? Não era essa palavra que eu queria falar, né? Daí se a gente, tá bom, ele errou, né? Às vezes é uma coisa assim que acontece, é normal, a gente erra mesmo. Mas tem coisa que às vezes a gente vai assim a fundo, mas por que você acha que você confundiu essa palavra, né? Por que você acha? Não, eu ia falar o nome do meu marido, mas eu falei o nome do fulano lá do trabalho. Aí você vai, então, mas esse fulano do trabalho, eu acho ele interessante, ele é muito inteligente, né? E aí as coisas, né, acontecem. Mas assim, aí pensando em todo esse trabalho psíquico, né? A gente pensa qual é a função do trabalho, né? O que é que vocês estão fazendo quando a gente pensa nessa questão de vocês fazerem um ensino médio, irem se preparando para um curso técnico, para uma graduação, para uma profissão? Vocês já pensaram na importância, né, que isso tem nesse nosso movimento psíquico e que isso seria uma transformação desses desejos de uma forma aceita, né? Eu costumo dizer assim, como é que a gente vai fazer qualquer trabalho se não for o nosso trabalho? Porque vamos pensar assim, eu sempre fui aquela garotinha que dentro da família carregava um lugar de ajudar todo mundo, porque todo mundo pedia as coisas para mim, porque eu tinha que ir no banco, eu tinha que lavar o arroz, eu tinha que fazer sei lá mais o que, e acontecia alguma coisa, pedia para mim ajudar, né? E aí, de repente, eu penso, vou fazer engenharia civil porque vou ganhar dinheiro, essa é a profissão do momento. Mas espera aí, vamos rever o meu lugar, né? O meu lugar dentro do meu desejo, eu sou aquela que ajudo todo mundo, que faço isso, que todo mundo fala para mim, que vai fazer agora, faz isso, faz aquilo. Será que é essa a minha área? Né? Será que essa transformação dos meus desejos, ela realmente está sendo transformada para algo socialmente aceito, né? Para um processo civilizatório de transformação de vida, de existência, dentro daquilo que eu atuo? Por isso que eu digo que esse processo, né, de análise, de entender quais são os lugares que a gente vai ocupando no mundo, né? O que a gente vai, como que a gente vai se relacionando, qual que é o lugar que a gente ocupa para a mãe, para o pai, para o irmão, para a tia, o que eu já vivi, o que eu fiz. Isso é muito importante, porque o trabalho externo, né, esse outro trabalho que a gente está pensando agora de sobrevivência, né, de pagar para habitar no planeta, esse trabalho, ele exige um trabalho interno. E esse trabalho interno é justamente essa transformação do que existe na gente e que a gente pode fazer isso, não é sem sofrimento, mas de uma forma mais prazerosa. Porque aquilo vai de encontro com o meu movimento interno. Não é que no meu consultório, né, na minha vida profissional, eu não encontre problemas. É só isso que eu encontro, né? Mas, assim, não é que isso não seja difícil, né? Não é que isso não me faça sofrer. Não é que tem dias que eu chego em casa, não quero ver ninguém e não estou bem, estou cansada. Não é que isso vai me livrar de estar cansada. Não é que isso vai me livrar de outros sofrimentos que esse trabalho me coloca, né? Mas é que eu vou sofrer, vamos se dizer, um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, né? Por quê? Porque hoje eu levantei às 7 da manhã, fui lá no meu consultório, atendi 2 pacientes, vim aqui, fiz um teste com a Priscila, voltei para lá, atendi, saí de lá agora, vim aqui, estou falando de psicanálise de novo. Estou feliz, né? Estou sofrendo aí,
né? Estou tendo um monte de problema e um monte de dificuldade, mas vamos se dizer assim, está fazendo parte do meu desejo, né? De alguns lugares que eu fui encontrando na vida, de algumas coisas que foram me dando notícias disso, e de que eu pude pegar isso e fazer alguma coisa interessante, né? Então, esse trabalho para a saúde mental, né, é um trabalho que não é ausente de sofrimentos, né, mas que exige um trabalho nosso para poder se encontrar com isso, ainda que isso vai nos causar algumas dificuldades. Mas eu não posso simplesmente pegar isso e me apropriar disso quando alguém diz para mim que isso é bom. Porque às vezes isso não faz parte do meu desejo. E esse desejo não é do meu querer. Esse desejo é desse desejo que me habita e que ao menos nem eu sei. Porque eu ainda não parei para pensar em qual que é o meu lugar. O que que eu faço, o que que eu sinto realmente, né? Eu não gosto muito de pensar nas coisas, né? Vamos se dizer simples. Então, eu podia chegar aqui e dizer para vocês que vocês precisam construir um plano de carreira e que vocês precisam trabalhar e que vocês precisam estudar bastante, né? Que isso não é fácil, que seja de dedicação, mas assim, eu queria poder fazer isso se eu pudesse ouvir, né? Cada um de vocês. E aí, se eu pudesse entender a história de cada um de vocês, entender de onde vocês vieram, o que que vocês fazem, o que que, sei lá, mais o que, né? Daí, talvez a gente poderia falar sobre, então, o seu trabalho específico na vida, né? Externamente. Ao contrário disso, eu estaria falando aqui de uma regra geral para todo mundo. Eu acho que vocês precisam fazer isso para se dar bem na carreira profissional, e eu não sou coach. Né? Eu não, assim, eu acho muito interessante essa coisa de você quer, você pode, você consegue, mas não sei se é bem esse o caminho, né? Claro que eu não estou falando que eu acho ruim, né? Mas eu estou pensando assim, né, em algo que eu acredito, né? Que eu acho que seja interessante. Por isso que a gente está tendo uma conversa aqui, que eu estou dizendo o que eu acho, tá? Quero que assim isso fique bem claro, que são coisas, a minha realidade interna. Pessoal, vocês querem abrir para as perguntas e aí a gente vai conversando mais, né? Acho que dá para surgir bastante coisa legal aí. Nós temos aí mais uns 15 minutinhos, né? Eu e a Priscila tínhamos combinado no máximo de 1h30. Priscila, Posso falar das questões? Pode, que já isso. apareceram por aqui. Só antes de ir para as questões, né? Queria aproveitar essa sua fala da questão do pensar sobre, né? Qual é o meu desejo, qual é o meu papel, que muitas vezes a gente vai descobrindo isso não é cronológico, né? Não vira uma chavinha quando você faz 18 anos ou 17 anos e pronto, é isso aqui, é esse o único caminho que eu sei que eu vou seguir. Não é cronológico, né? Acho que até essa né, agora trazendo para a consciência de que isso é possível, de que essas mudanças fazem parte de todo esse processo de se descobrir, é super importante também, né? Sim, até porque a gente está falando que o trabalho externo, né, Priscila, é um trabalho interno. E a gente está pensando também que o inconsciente, ele é atemporal, né? Então, às vezes, eu estou atuando aqui uma criança de 2 anos. Eu estou aqui, crescida, tenho, né, 30 anos, estou trabalhando, mas em alguns momentos esse meu inconsciente aparece e daí a gente precisa voltar lá, né, aos 3 anos. Então, a gente está falando desse movimento de costura, né? Que a gente vai fazendo e de que eu não estou pronto aqui agora, né? Eu vou
fazendo esse movimento, que embora a gente respeite um tempo, né, daí entra de novo aqui a questão tempo-espaço e vida externa, e que a gente vai fazendo esse movimento tentando dar um pouco conta disso, mas não, né? A gente pode descobrir de repente que eu passei a vida sendo engenheiro, mas eu queria ser médico. E aí, aos meus 40 anos, depois de ter feito 40 anos, né, atuando na minha área com muita dificuldade, chegando em casa e brigando com a família toda todo dia e me sentindo muito mal, eu descubro que eu vou continuar sofrendo aos 40 anos sendo médico, mas me sentindo mais contente, podendo chegar em casa e dizer: estou exausto, mas hoje você não sabe o que eu fiz. Hoje eu fiz uma cirurgia que valeu a pena, né? Eu costumo dizer assim, esse valeu a pena é muito interessante, porque quando a gente pensa na pena, né, é o penoso, é o difícil, mas aí a gente pensa, poxa, valeu, né? Se essa coisa toda que eu vivi me gerou prazer, né? É até um pouco assim sádico, mas é bom até, né? É a recompensa, né? Então, para as perguntas, Vinícius disse aqui que não consegue demonstrar os sentimentos para as pessoas com quem se relaciona e que aí ele sente que com isso ele se priva de viver novas experiências, né? Que já tentou mudar, mas toda vez que tenta se abrir, se sente vulnerável, fica com medo de acabar se frustrando no final. Acho que essa transformação do medo, né? Vinícius, achei muito interessante, né? Antes da Priscila terminar de ler, já me veio assim uma defesa, né? No sentido de se eu me abrir aqui, se eu falar de mim, se eu poder me apresentar aqui, eu posso correr o risco de me frustrar, né? Então é como se a gente estivesse pensando que não falar dos seus sentimentos pode ser um mecanismo de defesa, né? E desse processo de repressão do desejo que a gente está dizendo, né? Do desejo de amar e poder ou não ser amado, mas de poder amar sem esperar sem ser amado, né? E aí isso é um trabalho muito difícil, porque daí a gente pensa na perda, né? E o quanto que é difícil para a gente poder amar sem ser amado, porque a gente ama às vezes para ser amado, né? E aí, é claro que eu estou dizendo uma coisa bem simples para você, mas a gente poderia encontrar influências para que você possa fazer isso, né? Seria interessante um trabalho de terapia para que você encontre com o seu desejo nesse sentido único, né? Por que é que você teve que desenvolver esse mecanismo para não lidar com a frustração de não ser amado, né? De repente você querer amar alguém e essa pessoa não querer. Mas é muito interessante a gente pensar, Vinícius, que você só vai poder ser amado na medida que você poder representar o seu amor, né? Você pode tentar 30 vezes e isso não dá certo, mas pode ser que se você parar de tentar, nunca vai dar, né? Então, daí a gente pensa assim, que por que é que uma relação acontece? Justamente porque o outro se põe como vulnerável. Alguém tem que ser vulnerável, porque senão não existe amor, né? Vamos pensar se a gente nasce sabendo tudo e fazendo tudo sozinho, não ia ter mãe nenhuma que ama a gente, né? Porque a gente nasce sabendo tudo e fazendo tudo sozinho, então tudo bem, ela não precisa amar a gente. E eu acho que o laço ele se estreita, né? E que as coisas acontecem desde que a gente demonstre para o outro, né? Que a gente precisa dele. Porque quando a gente se demonstra autossuficiente, é muito difícil que isso aconteça. Né? Mas assim, é claro que eu estou te dando uma resposta assim bem, né, conceitual e de teoria e do que eu penso, né? Mas acho que tem bastante coisa que talvez você possa descobrir sobre esse mecanismo, né? Aí
Ana Almeida perguntou se é possível que o nosso desejo tenha mais de uma coisa que possa realizá-lo ou acalmá-lo. Vamos. O desejo, ele não tem objeto de satisfação, né? Vamos pensar assim, que a gente está conversando que ele não tem um destino. Porque se ele tivesse um destino, justamente não teríamos conflitos. Então, vamos pensar assim, eu descobri que a minha profissão é ser psicóloga. Eu tenho certeza disso. Se fosse esse o meu desejo e só, eu não teria outros conflitos na vida, né? Vamos se dizer assim, eu desejo a minha profissão. Mas talvez eu tenha outros desejos, porque a gente não é feito de um desejo, né? E de um objeto de satisfação, porque quando a gente atinge esse alvo, a gente não quer mais nada. E é essa diferença entre pulsão e instinto. Nós somos pulsionais porque a gente, sempre que atinge alguma coisa, a gente percebe que não era aquilo, né? Aí vem o Lacan, né, que, vamos se dizer assim, contextualiza ainda mais Freud e deixa tudo mais, vamos se dizer, complexo, que daí ele vai dizer, o objeto de satisfação nunca foi a mãe, porque a mãe nunca foi aquilo que o bebê imaginou que ela fosse. Então, nunca teve alvo de satisfação. Né? Então, a gente vive nesse movimento de desejo, porque se acaba o desejo, acaba a vida. Então, a gente vai entendendo um pouco desses desejos, né? E a gente vai se acertando com eles e a gente vai, vamos se dizer, encontrando com eles, mas esse encontro com eles nunca é uma decisão de que agora eu estou bem, estou realizado e não preciso de mais nada. Por isso que é importante a gente parcialmente tentar se entender com eles. Mas se a gente se entende com eles por completo, vai para aquela sensação assim, tá, e agora? Eu estou aqui para quê? Né? Então, sim, né? Muitos desejos, né? Vamos se dizer, tem muitos caminhos, né? Existem muitos caminhos para a gente percorrer. Por isso que é uma coisa tão transformadora, né? Por isso que a gente vive nesse trabalho constante, né? De se encontrar com esses desejos, seja na profissão, né? Seja de outras formas. Por isso que a gente não vive só de trabalho, né? O Gabriel disse assim, né? Você mencionou sobre o papel que cada um de nós tem e realiza na sociedade e na família. A partir disso, é possível ter um papel que todos me enxergam exercendo, no entanto, ocorreram mudanças físicas e psicológicas que me fizeram querer prestar outro papel, e com isso é possível ocorrer uma frustração no futuro? Sim. A gente vai pensar que é um luto para os seus papéis sociais, para as pessoas que te veem ali atuando nesse papel, e um luto para você desse papel, porque agora você precisa encontrar outro, né? Então, a gente está pensando assim, né? Eu sempre fui aquele garoto que sempre foi brincalhão, né? Então, eu sou conhecido socialmente como o brincalhão. Mas eu amadureci psicologicamente, fisicamente, e eu acho que não é que eu vou deixar de ser brincalhão, né? Porque talvez isso faça parte da minha personalidade, isso seja um traço meu. Mas eu decidi que eu não quero ser tão brincalhão assim, porque agora eu sou um juiz e eu não posso mais ficar fazendo essas brincadeiras e sendo visto como um brincalhão, porque senão o pessoal lá que eu vou julgar vai olhar para mim e dar risada? Como assim? Né? Então, eu não posso mais
ter esse papel à flor da pele, porque eu desejei ser juiz e eu não posso tudo. Então, eu não posso ser esse juiz que eu tanto queria, eu não posso ser brincalhão tanto que eu queria, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, né? Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para ter outra. E eu desejava também ser um juiz. E aí eu descubro que não é eu deixar de ser brincalhão, né? Mas que eu não posso, ou que não seria legal, ou que talvez ali naquela minha conduta eu tenha que encontrar uma outra forma de lidar com esse desejo, porque se eu começar a fazer brincadeira ali na frente dos meus julgamentos, o que é que vai acontecer, né? Então, vamos pensar que é um trabalho de luto para as pessoas que estão à sua volta, né? Porque daí vão dizer assim, nossa, o fulano lá é juiz. Que coisa, não? E agora, como é que a gente fala com ele, né? Vamos pensar, esse pessoal está fazendo um trabalho de luto com relação a essa sua função, né? E você também, porque você vai ter que encontrar uma outra forma de ser brincalhão, mas que não seja ali. Ali você vai ter que ser outra coisa, né? Então, é um trabalho de luto, né? E eu acho interessante que tudo Freud coloca como um trabalho, né? Trabalho de luto, trabalho de psíquico, trabalho, né? Porque isso é um investimento muito grande que a gente faz, né? É um trabalho. E aí ele continua com outra pergunta. Como eu sei que os papéis ou profissões que eu me vejo no futuro não são momentâneos? Se você puder olhar um pouquinho para a sua história, né? O que mais aparece na sua história, né? Isso também não é uma garantia, né? Mas eu acho que quanto mais a coisa aparece, mais você vai se dando conta que aquilo é seu, né? Então, a semana passada me disseram que eu podia ser arquiteto. Essa semana eu vi um vídeo super legal e aí eu achei que eu posso ser dentista. Vamos pensar assim, você está indo por, vamos se dizer, coisas eventuais, né? Eu estou achando que é legal nesse momento, ou que me disseram nesse momento, mas vamos reaver, né? Vamos reaver o que mais aparece dentro da sua história, né? Nos lugares que você ocupa, naquilo que você faz, naquilo que você se propõe, como que você funciona nas suas relações, qual que é o seu lugar nas suas relações. Vamos reaver o que mais aparece. Daí a gente pode pensar que talvez seja uma insistência desse desejo, né? Pessoal, eu não consigo dar respostas concretas, tá? Porque é o que eu estou dizendo para vocês. Isso é muito subjetivo, né? Eu não posso dizer para vocês, olha, eu acho que não é momentâneo porque você, não sei, né? Assim, eu estou falando aqui com vocês coisas que me fazem pensar nisso pelas minhas, né, experiências. Mas eu acho que seria muito interessante o caso a caso, né? E também, Lorena, tem uma questão de que nesse ano específico, eu tenho que escolher a profissão da minha vida para o resto de toda a minha existência. Então, pesa demais, né, até nos ombros deles e delas, que, nossa, é agora ou nunca. Então, e se o que eu quero agora não vai ser o que é para depois, né? Eu penso pela minha própria história, eu fui filha... Meus irmãos eram bem mais velhos do que eu, então, em casa eu tinha a impressão que eu não tinha voz. Então, eu sempre me achei que uma pessoa que não tinha voz. E eu fui para o ensino médio achando que eu não tinha voz. E, nossa, então eu tenho que escolher uma profissão que eu não tenha que me comunicar, que eu tenha que, né,
que eu tenho que trabalhar no escritório e que tenha, assim, que eu não preciso falar com ninguém. E aí escolhi ciências contábeis. Embora a minha professora falava, você tem que fazer pedagogia, você tem que fazer pedagogia. A minha vida inteira, e eu falava, não quero, não quero, não quero. E aí eu comecei, fiz 1 ano e meio, e falei, não quero isso para mim. E depois eu fiz letras, e depois fiz pedagogia, e caí na pedagogia. E hoje, depois de terapia, é claro, olhando, né, para minha história, eu sempre achei que eu era uma pessoa invisível, né? Então, eu preciso ser, não posso me comunicar, eu sou invisível. E olhando para minha história, eu não era invisível. Eu sempre fui representante de turma, eu sempre fui faladeira do jeito que eu sou agora. Só que eu me via adolescente diferente. Então, aquele ponto. É. É aquele ponto que a gente conversou, né? De às vezes um processo de terapia, de uma análise, ser um desconhecimento, né? Porque é o que a gente conversou, a gente vem com um nome que não foi a gente que escolheu, a gente ocupa lugares que não é a gente que escolhe estar, que colocam a gente, né? E aí a gente precisa dar conta dessa confusão. E dá parcialmente, né? E é tão interessante como esse desejo insiste, que muito facilmente eu poderia dizer para você: você foi a primeira a abrir a câmera, você foi a primeira a fazer pergunta, você foi a primeira a começar a falar aqui, você foi a primeira a aparecer, né? E aí, só para a gente pensar nesse movimento que o desejo insiste, e quando ele mais aparece, talvez seja uma garantia maior, né? E assim, essa questão da profissão, né? É difícil até para eles tomarem essa decisão, mas que também pense que não é agora ou nunca. Acabou minha vida. Se eu não acertar agora, acabou, né? Então, que é bom trabalhar isso, todas essas questões, né? Se eu tivesse trabalhado isso antes, eu não teria começado a fazer ciências contábeis, mas hoje eu penso, para mim foi importante ter passado por esse movimento, mas que a gente tem outras escolhas na vida, né? E embora a gente queira fazer, eles querem, né? Eu também queria fazer tudo logo. A gente tem outros momentos e outras escolhas. Não é uma frustração, vamos dizer assim, né? Pode não ser uma frustração. Eu acho, né, que tudo que a gente pensa num engessamento, né, em uma coisa que tem que ser assim e não pode mudar nunca, isso é muito perigoso, né? Eu penso nisso como uma ideia, eu penso nisso como uma forma de fazer as coisas, eu penso nisso como um funcionamento familiar, eu penso nisso em várias questões, né? Porque quando a gente pensa assim, tem que ser assim, se não for assim, não tem outro jeito, que coisa perigosa que fica, né? É esse o nosso movimento de frustração, né? Porque o que acontece? Eu pensei que eu iria chegar em casa, o almoço ia estar pronto, eu ia almoçar, ia para o trabalho, ia chegar lá, né? Vamos pensar, eu fiz todo esse engessamento de dia, né? Vai ser assim. E aí eu cheguei em casa, minha mãe deu, né, sei lá, uma dor de cabeça nela, ela dormiu até 10 horas da manhã, cheguei lá, não tinha almoço pronto. Imediatamente, a nossa tendência é olhar para aquilo e pensar, poxa, meu dia acabou. Não tem mais o que eu fazer, né? Acabou meu dia, nada vai dar certo hoje, acabou. Não, isso era uma possibilidade que você tinha pensado, né? Você pensou que você ia chegar e ia estar o almoço pronto, mas não, vamos lá, vamos pensar em outra forma de chegar lá, de acabar seu dia e ele não acabar assim, né? Olha, o que eu posso fazer agora? Eu vou lá buscar uma marmita, tenho 10 minutos, vou comer e aí eu já volto correndo, né? Vamos pensar nessa coisa que não fica engessada, né? E que dá a possibilidade de outras coisas, para que esse dia não acabe porque você chegou e não fez aquilo do jeito que você queria que tivesse feito, né? Eu acho que é muito perigoso essa coisa de tem que ser assim, né? Tem que ser assim para todo mundo.
né? Tem que ser assim, é uma receita, né? Todo mundo tem que encontrar a profissão aos 18 anos, né? Sei, talvez seja legal, né, você encontrar, mas talvez seja legal você não encontrar. Mesmo porque permite outros caminhos, né? Acho que já comentei com vários deles. Eu não queria ser professora. Olha onde eu estou. Né? Pelo caminho, eu queria trabalhar na Petrobras. Olha eu aqui no Instituto de Dia Solteiro. E aí, acho que essa questão de possibilidades, a gente pode ligar muito com a questão da criatividade também. E aí, pegando um pouco o que o Vinícius comentou, como é que a gente consegue isso? A gente consegue no diálogo, a gente consegue conversando e trocando com as pessoas, né? Então, pensando nas profissões, etc., às vezes a gente não conhece as possibilidades, né? Então, o melhor caminho para saber onde se encaixar talvez seja esse de conversar e tentar enxergar possibilidades, né? Sair desse só da nossa percepção, né? Conversar com os outros, dialogar com todo mundo, né? Vai dar ferramentas para a gente aumentar essa criatividade nos N caminhos, né? Sim. Eu sou bem suspeita para falar da palavra como uma ferramenta, né? Porque, assim, é a minha ferramenta. Então, eu acho, sim, que o corpo fala, né? Como a gente está conversando, quando o sujeito ele se apresenta pelo corpo, né? E que através desse corpo tem essa fala, tem, né, uma série de coisas, mas, assim, a palavra, né, é o encontro com esse mundo, porque a gente não tem outra forma, né? Vamos pensar assim, a gente não tem outra maneira de se apresentar e outra maneira de poder fazer esse percurso e ser criativo e lidar com os nossos lutos e com os nossos trabalhos de psíquicos e de outras formas, né? Se não for através do que a gente tem, né, para representar esse inconsciente. Porque o inconsciente não é, vamos se dizer, não é uma coisa que você vai lá num exame, né, e encontra ele, olha ele aqui, né? O inconsciente, ele é um lugar, né? Mas ele não é esse lugar fisiológico. Ele quando a gente fala do inconsciente como um lugar, é das representações que ele traz para a gente, né? E essas representações são, né, através do que a gente diz, através do que a gente não diz, do que a gente não pode dizer, mas tudo isso é palavra, né? São formas de se apresentar. Então, sim, eu acho que a palavra é um veículo aí muitíssimo importante, né? Vamos dizer assim, talvez um dos melhores recursos, se a gente pudesse pensar em sintoma, né? Se a gente pudesse pensar em várias outras coisas que se apresentam aí, porque não pode ser dito, né? Bom, a gente já caminhou bastante. O pessoal tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, se quiser colocar no chat, para a gente ir encaminhando para o final. E aí, eu queria saber como foi esse Cíntia. Pode falar, Cíntia. Oi, desculpa, eu coloquei sem querer, não quero não, desculpa. Tem certeza, Cíntia? Isso não é um ato falho? Tenho certeza, eu estava mudando aqui o modo de tela para ver todo mundo que estava, aí sem querer eu apertei a mãozinha, desculpa. Mas foi muito bom você ter dito, né? Acho que talvez, assim, foi algo importante também. Obrigada.
Pessoal, eu queria saber, assim, né, se alguém pudesse representar a turma. Eu acho que não vai dar para todo mundo dizer o que ocorreu dentro de cada um, porque eu imagino que muita coisa, né, deve passar por aí e deve ocorrer. Mas, assim, alguém poderia representar a turma dizendo como foi esse encontro, o que está ocorrendo aí em vocês, como foi essa experiência? Tem alguém dizendo que foi ótimo, Lorena, obrigada, eu que agradeço, foi muito bom. É sempre uma experiência nova, é sempre um encontro, né? Eu também estou me reavendo com os meus desejos, né? Porque uma das coisas que eu pensei foi: nunca quero ser professora, né? Mas eu não queria ser professora lá, né? Do jeito que me apresentaram que era uma professora. Mas talvez eu possa ser uma psicóloga, professora, sei lá das quantas, o que é que eu vou inventar disso, mas, né? Estou me reavendo aí com isso. Pessoal, alguém quer falar? Nossa, eu acho que aquela questão de expor os sentimentos não é difícil só para o Vinícius, né? E aí, né, enquanto alguém cria coragem para falar, a escolha da Lorena não foi casual, né? A Lorena é irmã da Lívia, que se formou no final do ano passado, e o convite para ela foi no sentido de também já conhecer a realidade de vocês, porque a Lívia sofria muito enquanto estava no instituto, né? Com medo do futuro, as incertezas todas, né, desse ensino médio, do que fazer com o curso técnico depois. Então, o convite sofria, Lívia, a gente viveu o seu sofrimento. E aí, né, o convite para a Lorena partiu disso também, né, de conhecer um pouco da realidade que vocês passam, né? Querendo ou não, nós somos um curso diferente, né? Que exige bastante de vocês, que tem uma carga horária muito grande, que traz uma questão de profissão já mais cedo, né? Então, partiu desse sentido também de, né, trazer alguém com conhecimento de causa, né, para conversar com a gente, né? E aí eu já aproveito para agradecer demais a sua disponibilidade, Lorena, agradecer a Lívia por ter feito o primeiro contato e refletir aqui né, no nome do Instituto a nossa gratidão por atender, né, o nosso pedido para essa conversa, esse momento muito importante, né, de definições, né, o ensino médio aí é mesmo esse período de aprender, né, de levantar ferramentas para a gente conseguir passar para as próximas fases da vida, né? Esse é um videogame que não acaba. E não tem tutorial que ensine a passar, né? E é interessante, né, você dizendo, Priscila, desse sofrimento, né, da Lívia, porque a gente percebe que alguns sofrimentos, eles são muito interessantes, né, porque esse encontro nosso aqui, por exemplo, foi marcado por isso, né, então a gente está pensando assim, o quanto que foi um sofrimento para ela, mas que foi um sofrimento muito interessante, que talvez ela vá levar, né, para a vida, e eu vejo o quanto isso fica claro, porque sempre que o Instituto coloca alguma atividade, que apresenta alguma coisa e que faz, ela tá sempre, né, curtindo, e eu vejo os comentários dela, e esses dias eu vi ela dizendo, melhor escola da minha vida, né, então eu fico dizendo, isso me faz pensar naquela frase, né, de que alguns sofrimentos valem a pena, né, isso é muito bacana, isso é muito bonito, né.
Pessoal, muito obrigada, né? Gostaria de agradecer a Priscila também pelo convite, por ter acreditado, né? Por ter feito uma aposta aí, vamos falar sobre alguma coisa, vamos ver o que a gente faz com esse tema, né? Talvez vocês tenham vindo assim pensando que seria muitas outras coisas, né? Mas eu acho que já é um trabalho importante, né? Que já pode ir de encontro aí com a nossa conversa e com essa questão de cada um encontrar os seus sentidos, que a vida não está posta, que a vida não tem um sentido, e é cada um aí fazendo esse processo de criatividade, de trabalho e né, de vida que é muito bonito, né? E muito obrigada pelo convite, né, pela conversa, pelas perguntas. Achei perguntas assim muito interessantes, deu para a gente entrar um pouquinho mais no assunto. E eu espero que a gente possa se reencontrar, né? Talvez em um outro momento, de alguma outra forma, que esse encontro possa, né, vamos se dizer, causar assim algum efeito, né, em vocês, né? Muito obrigada, tá? Foi um prazer estar com vocês, Muito obrigada, né? Lorena. Obrigada, pessoal. Depois eu vou encerrar a gravação e a gente coloca no